Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast de resumo e análise do noticiário aqui na Gazeta do Povo. Vamos privatizar os Correios. A taxa de homicídios aumentou 36% no Brasil. Programa Médicos pelo Brasil. Se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida de Hugo Chávez. Os Correios serão privatizados? Por que aumentaram tantos casos de homicídios no país? E qual a diferença entre o Mais Médicos, programa que trouxe profissionais de Cuba, e o Médicos pelo Brasil, recém-lançado? Tem muita informação, então sem perder tempo. São esses os assuntos do 15 Minutos a partir de agora. O Atlas da Violência 2019, divulgado pelo IPEA, mostrou aquilo que já é notório: tráfico de drogas e disputa entre facções criminosas que estão por trás das taxas de homicídio nas cidades mais violentas do país. Esse estudo analisou 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes em 2017 e fez também recorte regionalizado da violência no país. Eu convidei aqui no 15 Minutos a Kelly Cadanos, que é correspondente da Gazeta do Povo em Brasília, ela que assina a reportagem sobre o tema aqui na Gazeta e vai nos explicar um pouco desses dados. Kelly, quais são as principais conclusões que trazem esse relatório do Atlas da Violência, hein, Kelly? Oi, Márcio. Então, o Atlas da Violência foi divulgado aí nessa semana, na segunda-feira, e traz algumas conclusões bem parecidas com aquele Atlas que já havia sido divulgado em relação aos estados, né? Ele confirma essa tendência das cidades, dessa vez da região norte e nordeste, serem as mais violentas do país, né? 11 das capitais mais violentas, com as maiores taxas de homicídio, estão justamente nessas duas regiões. A capital mais violenta, segundo o Atlas, é Fortaleza, onde a taxa de homicídios é de 87,9 homicídios a cada 100 mil habitantes. Essa taxa cresceu quase 70% em relação a 2016, quando a taxa era de 51 mortes a cada 100 mil habitantes, né? Aí as demais capitais mais violentas seguem sendo Rio Branco, no Acre, Belém do Pará, Natal, no Rio Grande do Norte e Salvador, na Bahia. São as capitais aí mais violentas. O Atlas também traz alguns motivos, né, para esse aumento da violência e para os estados do Norte e do Nordeste terem as cidades com mais homicídios do país, né? Entre esses motivos, o Atlas traz aí a briga entre facções pela rota do tráfico e também o mercado ilícito de madeira e mogno em áreas rurais. Também tem um dado bastante interessante na região sudeste. A região sudeste, o estado mais violento é o Rio de Janeiro, né? Queimados é uma das cidades mais violentas do país e a cidade mais violenta do Rio de Janeiro tem uma taxa de homicídios de 115,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. O motivo, segundo o Atlas da Violência, é a presença e a disputa por território entre milícia e o tráfico de drogas. A capital, Rio de Janeiro, também é uma capital considerada bastante violenta, tem 35,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Também é apontado aí um motivo a disputa entre facções como o Comando Vermelho, Amigo dos Amigos e o Terceiro Comando Puro com milícias. Sobre um pouco a questão do Norte e do Nordeste, Kelly, tem um dado que é evidenciado também pelo documento, que é a relação direta entre desenvolvimento humano e essa taxa de homicídios elevada. Quer dizer, está muito ligado uma coisa a outra, né? Exatamente, Márcio. O Atlas da Violência faz esse comparativo entre alguns índices de desenvolvimento humano. Por exemplo, a taxa de atendimento escolar entre 0 e 3 anos, ela é menor nos municípios que são mais violentos. A média da renda per capita também, da população mais pobre, também é menor nas cidades que são mais violentas. E, por fim, a média de jovens entre 15 e 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis à pobreza é 4 vezes maior nesses municípios que são mais violentos no Brasil. Kelly, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. As privatizações foi um compromisso nosso também de campanha. Nós vamos acelerar privatizações. Tem empresa até que é importante, tá? Há muitos anos, que é o Correios, por exemplo. Na verdade é o seguinte, quebraram o Correios e quebraram a Postales. Tem 100 mil carteiros que não sabem se vão receber sua aposentadoria, porque quebraram o Postales. Os Correios serão privatizados? Se depender do governo, do ministro da Economia, Paulo Guedes, que você ouviu aí, sim e logo, né? Quais são os argumentos dele e também de quem é contra privatizar esse que é o mais antigo serviço monopolizado do país, já dura 350 anos? A repórter Sharon Abdallah, da editoria de Economia aqui da Gazeta, produziu reportagem sobre o assunto e conversa comigo aqui no 15 Minutos. Sharon, vamos começar
começar com os principais argumentos, né? Por que o governo, a gente ouviu aí o ministro Paulo Guedes especialmente, né, quer tanto vender os Correios, privatizar a empresa, e os argumentos de quem é contra efetivamente essa privatização? A grande questão aí referente à privatização dos Correios é justamente essa busca por eficiência, né? Seja nas contas públicas ou seja na forma mesmo como o serviço é prestado ao cidadão. A gente conversou com sindicatos e federações, tanto patronais quanto da categoria, e também com alguns especialistas. Todos eles apontam que o envio postal, que é o que o Correio detém como monopólio, é um serviço em extinção, basicamente, porque todos concordam que ninguém mais hoje em dia escreve cartas. O ministro chegou a falar, o ministro Paulo Guedes, que num discurso que ele fez num evento no Rio Grande do Sul, isso, né? Quem escreve cartas hoje? Ele se defendeu falando isso, defendeu a ideia da privatização, pegando nesse ponto exatamente. Sim, né? Justamente. E o próprio sindicato da categoria concorda com esse argumento, né? Então, a gente tem todas as partes seguindo essa justificativa, só que a partir dela, cada um puxa para o seu lado, digamos assim, Sim. né? Então, o que o sindicato da categoria, por exemplo, defende? Eles apontam que justamente esse fato do envio postal estar caminhando para a extinção seria um argumento contrário à privatização, pois eles colocam que somente o Correio teria interesse em fazer essa entrega em localidades remotas, em municípios muito pequenos, municípios que não geram lucro, que do ponto de vista deles é o que as empresas privadas têm como foco, né? Sim. Então, esse é um ponto que eles defendem, que a extinção, a privatização dos Correios, no caso, colocaria aí um risco de um desatendimento de localidades mais remotas e que o Correio deixaria de exercer o seu papel social, digamos assim, né? E o outro ponto é a questão do temor pelo fechamento de cargos, né, que essa privatização pode gerar. Num universo aí já de 13 milhões de desempregados no país, o Correio é uma das empresas públicas que mais emprega, então são cerca de 100 mil funcionários concursados e mais cerca de 300 mil empregos indiretos, então é um volume de trabalhadores considerável aí que, né, dependendo como essa privatização ocorrer e os caminhos que isso seguir, pode gerar, sim, um impacto nesse sentido do desemprego. Agora, se eles discordam de vários pontos, como a gente citou aí, Sharon, em relação ao governo e os trabalhadores, tem um que parece que os dois lados concordam, né? Que mesmo que a ideia seja da privatização, não vai ser fácil efetivar essa privatização de uma empresa como os Correios. Por quê? Sim, o que o sindicato da categoria coloca é a questão constitucional, né? Porque a Constituição brasileira, ela coloca como uma das atribuições da União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Então, privatizar a companhia talvez não seja tão simples e tão fácil assim de se executar. Algumas etapas vão ter que ser vencidas antes que a privatização realmente ocorra. E o outro ponto, que principalmente é reforçado pelas empresas privadas, é da dificuldade de se encontrar uma empresa privada capaz de assumir tudo o que o Correio é, porque o Correio hoje ele está presente em todos os municípios brasileiros, são mais de 5.500 cidades que contam com agências ou postos dos Correios, e ele tem uma logística, enfim, uma malha completamente estruturada e distribuída, então as empresas veem uma certa dificuldade em encontrar um interessado com bagagem suficiente e com condições de assumir todo esse trabalho, e também um risco aí de a gente sair de um monopólio público para um monopólio privado, né? Caso uma empresa adquira. Eles até sugerem alguns pontos, como limitar, talvez, no edital, o percentual de que cada empresa vai poder adquirir de acordo com a fatia que ela já representa no mercado de distribuição de produtos, principalmente, né, uma vez que o envio postal ainda é um monopólio dos Correios, mas as empresas privadas, até a Federação das Empresas Privadas, defende que elas têm sim interesse no envio postal, que é um ponto que gera embate aí entre a categoria e o patronal, mas eles defendem que sim, que eles não só teriam interesse, mas teriam todas as condições de fazer esse envio postal, e eles colocam que como mais ninguém escreve cartas no mundo digital, a própria entrega de cartas hoje se refere a produtos, que talão de cheques, cartões de crédito, enfim. Bom, reportagem completa sobre esse assunto está lá na Gazeta do Povo, produzida pela Sharon Abdallah. Sharon, obrigado, até a próxima. Obrigada, até mais.
Detalhe curioso sobre essa situação envolvendo a possível privatização dos Correios. Nessa terça-feira, em diferença de cerca de meia hora, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, deram declarações bem divergentes sobre a possível privatização dos Correios. Lembrando, os Correios estão subordinados ao Ministério da Ciência e Tecnologia e, por isso, o ministro Marcos Pontes falou sobre o assunto. Em uma audiência na Câmara, o ministro disse o seguinte em relação à possível privatização da empresa pública. Não existe nenhum processo dessa natureza, nenhum procedimento de desestatização ou de privatização, qualquer coisa nesse sentido, para nos preocupar nesse momento. Pois é, isso foi por volta das 10h30 da manhã. E aí, pouco antes das 11 horas da manhã, durante um evento em São Paulo, olha o que disse o presidente Jair Bolsonaro. O carteiro Reaça, vamos privatizar os Correios, carteiro. Você ouviu aí que o presidente Bolsonaro falou se dirigindo ao carteiro Reaça? É um deputado estadual de São Paulo, Gil Diniz, do PSL, que é exatamente conhecido como carteiro Reaça. Depois da audiência na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, o ministro Marcos Pontes voltou a falar desse assunto. Olha, eu e o general Floriano, que está aí, o presidente dos Correios, nós conversamos com ele ontem, né, e o que ficou, né, foi exatamente o que eu falei, que por enquanto nós não temos nada de concreto, né, então não recebemos nenhuma documentação no Ministério para iniciar qualquer processo de desestatização. Mas no momento que nós recebermos isso, logicamente que a gente coloca o procedimento em funcionamento. Foi o que eu falei aqui. Então, pelo que a gente ouviu aí, o presidente Jair Bolsonaro foi muito mais na linha daquilo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem defendido, que é a privatização dos Correios. Já o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, na Câmara, disse que não há estudo concreto nesse sentido, pelo menos até agora. Sai de cena o Mais Médicos e entra o Médicos pelo Brasil. É o novo programa lançado pelo governo Jair Bolsonaro. Eu convidei aqui no 15 Minutos a Fernanda Trisotto, que é editora de República aqui da Gazeta, para a gente conversar sobre este assunto. O objetivo dos dois programas, no caso o Mais Médicos, né, lá ainda do governo Dilma e agora do Médicos pelo Brasil, é o mesmo, levar médicos que possam atender em locais mais remotos do país. Mas quais são as diferenças então entre os dois, hein? Márcio, não tem uma grande diferença do objetivo, né? Os dois têm foco em atenção primária e tem esse objetivo de levar os médicos para regiões mais distantes. O que o Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, diz que é o grande diferencial do Médicos pelo Brasil é que, primeiro, esses médicos serão contratados, né, por meio de uma prova seletiva e depois eles podem ficar cumprindo a carreira, né, o trabalho deles nessas unidades de saúde por um contrato da CLT, não vai mais ser com um contrato precário. No final das contas, para a população em si vai mudar pouca coisa, porque o atendimento vai ser garantido, né? Os dois programas vão coexistir até que o Médicos pelo Brasil efetivamente substitua o Mais Médicos. Durante um tempo, nós vamos ter uma sobreposição, nós vamos conviver com o programa anterior e o programa novo, porque eu não vou anular a lei anterior de uma vez, senão eu poderia criar um vazio até se fazer todo o processo seletivo, então a gente vai coexistir. Mas é para esses médicos, para os profissionais da saúde, que vai ter mais alteração, uma delas é essa questão da contratação via CLT e a tentativa do governo de levá-los para cidades mais distantes, distritos sanitários indígenas, por exemplo, que são localidades de mais difícil acesso e que menos profissionais se interessam, também com pagamento de bônus, que é uma novidade desse programa. Se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida de Hugo Chávez. Se os cubanos fossem tão bons assim, Dilma e Lula teriam aqui no Planalto para atendê-los cubanos e não brasileiros. Bom, em relação aos cubanos, no Médicos pelo Brasil, vai ter médicos cubanos também como havendo mais médicos ou não? Não vai ter médico cubano não, Márcio. O Médicos pelo Brasil vai priorizar a contratação de médicos, de profissionais com CRM. Então, qualquer profissional que queira se inscrever vai ter que ter um registro no Conselho Regional de Medicina, né? Vai ter que ter sido aprovado, tem que ter um diploma brasileiro, né? Pode até eventualmente haver um estrangeiro, mas ele vai ter que revalidar o diploma e vai ter que conseguir um registro no CRM para participar.
O objetivo do governo é priorizar os médicos brasileiros. Se ele vai conseguir alocar dispor, né, todas essas vagas para serem preenchidas por profissionais brasileiros é outra conversa, mas eles não querem os cubanos, não. Teve uma portaria que foi publicada que vai facilitar o processo de residência, de pedido de residência dos cubanos que ficaram no Brasil, dos profissionais que faziam parte do Mais Médicos e não voltaram para Cuba. Mas não tem nenhuma expectativa, nenhum plano já definido para reaproveitar esses profissionais nas nossas unidades de saúde. Legal. Fernanda, obrigado pelas informações. Até a próxima. Até mais, Márcio. Esse foi mais um episódio do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. Não esqueça de assinar a Gazeta do Povo para ter sempre muito mais informação. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.